Depois de Miyamoto ter solado a galera toda, agora bora para o versus a Stats, Forças Especiais. Link vai estar aí na descrição. Sociedade Z. Ao ter um choque de realidade, o primeiro-ministro do Japão entendia que Miyamoto Musashi não era brincadeira. Ele fez frente a um esquadrão de choque, como se não fosse nada. E pior, ele fez vítimas. Então a nação responderia com o uso da força. O primeiro-ministro chamava as forças militares para um discurso. E lá ele falava: a polícia e as forças de choque foram superadas. Destruídas, Isso é uma desgraça para a nação japonesa. Então as autoridades e o poder público liberavam o uso total da força. Os helicópteros começavam a sobrevoar Tóquio. Com blindados eles saíam, blindados de qualidade, do modelo mais forte para evitar ataques terroristas. O equipamento usado era de grau militar. Então esse é o blindado que ele vai contar? A equipe especial da Força Tática era enviada. Eles estavam prontos para a guerra. Seu armamento não eram armas de borracha dessa vez. Era armamento militar. Num parque Miyamoto Musashi será que ele sola as balas? Rapidamente os blindados e os helicópteros o cercavam. Ali aconteceria uma guerra. A cena cortava para a mansão de Tokugawa, que tinha uma reunião com o primeiro-ministro. Lá Tokugawa fumava e perguntava se não tinha outra maneira de resolver aquela situação. O primeiro-ministro dizia que não. Ele continuava: Goroko, sua maldade dessa vez foi longe demais. Você trouxe o verdadeiro Miyamoto Musashi para essa era. E o pior, ele é um clone humano. Se o mundo descobrisse sobre isso, o Japão não teria um aliado sequer. A tecnologia de clonagem evolui constantemente, dia após dia. Porém, a produção de clones humanos é visto como o tabu final. O mundo reconhece isso. Isso não é algo humano ou algo ético que representa os direitos humanos. O que você fez está errado. Tokugawa falava: tá bom, eu já entendi. Ele fumava e continuava: Abe, você vai matá-lo? O primeiro-ministro dizia que já tinha 2 vítimas de Miyamoto e não poderia haver mais. Tokugawa alertava: então haverá pilhas de corpos. O primeiro-ministro dizia que o uso de munição real seria utilizado dessa vez, tudo para conter o espadachim. Tokugawa abaixava sua cabeça e alertava: então será pior. Haverá uma montanha de corpos. A cena voltava e Miyamoto observava os helicópteros. Ele os olhava e se perguntava: isso são pipas? Existem homens a bordo disso? Bom, se vocês querem esse desafio, então terão. Ele pisava e num instante ele disparava. Os militares alertavam. O cara foi voando, e eles avisavam: o suspeito está se aproximando. Como um raio, Miyamoto passava entre os blindados. Os militares desembarcavam dos veículos. A alerta de nível 4 era posta. Porém, ao procurar, eles não encontravam nada. Miyamoto havia desaparecido, como se fosse um fantasma. Enquanto procuravam por todo o parque, o tempo se passava. O comandante da operação, Shimamoto, se perguntava: o que será que aconteceu? Ele lembrava de um lugar que não tinha sido procurado e ele ordenava: olhem embaixo dos veículos. Se encontrarem, podem disparar. Nessa hora, galera, o militar à frente de Shimamoto começava a se tremer e falava: senhor, quem é esse atrás de você? O narrador dizia que nessa hora Shimamoto tremeu, ele se negava a se virar. E Miyamoto olhava, ele esperava aquele homem se virar. Ele dizia: passa em pedaços quando achá-lo, correto? Nesse instante, num flash, Shimamoto era cortado ao meio. O sangue espirrava. Quando os militares se davam conta, já era tarde demais. E a chacina começava. O militar à frente perdia os seus braços. Enquanto muitos sequer tinham visto o que tinha acontecido ali, Miyamoto novamente sumia da vista de todos. Os militares mandavam olhar abaixo dos veículos e enquanto olhavam, Miyamoto aparecia atrás de um deles. Um dos oficiais o olhava, mas ao se virar, ele era cortado do meio. Capacete, arma e tudo. Miyamoto parava no meio e os aguardava. Espada é boa. Os militares o cercavam e Miyamoto cortava a cabeça de um. O outro tinha sua clavícula cortada e assim continuava. Braços e armas, pernas perfurados no peito, cortados ao meio. Isso que eu achei que o outro ia estar pior, né? Está bem pior do que o outro. E Miyamoto mais uma vez desaparecia da visão dos militares. De repente, atrás deles, outros eram mortos num instante. Os helicópteros não conseguiam localizá-lo e o desespero começava a tomar conta. Eles seriam aniquilados.
Nessa hora, o espadachim aparecia e outro era cortado no meio. O narrador dizia: quando ele aparece, ele corta, e quando a tempestade acaba, ele desaparece. Ao perder o comandante, aquela equipe se perdeu. Eles se tornaram um grupo preparado para fugir daquele ataque demoníaco. De medo, As melhores tropas da nação não podiam se mover perante aquele Itsuki. Itsuki, galera, é um nome japonês com 4 significados. E um deles é servo do próprio Deus. O desespero continuava a tomar conta da equipe. A STAT não tinha experiência contra esse tipo de batalha. Eles não foram treinados para enfrentar tal ameaça. Aquele homem desaparecia da vista de todos num instante. Os helicópteros não podiam achá-lo. Como lutar contra isso? Fácil. A ordem de se espalhar era dardo neutralizante ou fumaça, granada de fumaça lacrimejante. Que é aquela granada que faz o cara ficar ali todo, né, derrubado. Derrubar o maluco na base da granada, irmão. A mesma coisa que foi usado contra o Piccolo, né? Eu acho que derrubaria o Miyamoto, talvez. Dada, o inspetor-chefe, o segundo no comando da STAT, iria liderar. Ele demonstrou que mesmo em meio ao caos, ele dava uma exibição forte. Eles não iriam ser derrotados tão facilmente. Ele ordenava para a equipe dos carros 1 ao 6 ir para a frente dos blindados. A equipe 7 a 12 deveriam se manter em guarda no local onde estavam. Ele ordenava para 2 homens entrarem em cada fileira dos blindados. E ao encontrar aquele demônio, eles deveriam atirar na altura do joelho para evitar de se balearem. Nessa hora, uma voz de cima dizia: tolo, eu corro e me escondo, quando apareço eu corto. O inspetor gritava que ele estava lá em cima, mas era tarde demais. O corte acontecia e mais uma vítima caía aberta no meio. Miyamoto ficava parado e era cercado. Os disparos aconteciam, mas num instante, por cima o espadachim desviava. Todo mundo se acertou no joelho ele acertava um militar e outra vítima caía no chão. O narrador explicava que os Itachi são japoneses, por isso eles entendem o que é o estilo de 2 espadas. Eles sabiam que aquilo era muito ruim. O estilo de 2 espadas, cujo nome é Niten Shiryu, um estilo criado pelo próprio Miyamoto Musashi, o mestre entre os mestres na arte da espada, o estrategista número 1. Um flashback nos era mostrado de momentos antes da caçada, onde o inspetor Tanuma, o segundo no comando da STAT, se preparava com a equipe. Um dos militares questionava se eles realmente deveriam sair armados até os dentes para caçar um homem com uma espada japonesa. O inspetor dizia: uma única espada japonesa? Você sabe quem está empunhando? O militar perguntava se Tanuma realmente acreditava que aquele homem era Miyamoto Musashi. O inspetor dizia que não importava. O que ele acreditava ou não, pouco importava. Se seus superiores disseram isso, então ele era Miyamoto Musashi. Se eles dissessem que Abraham Lincoln estava lá, então seria Lincoln. E ponto final. O militar dizia: só que a gente vai usar armas de verdades contra uma katana. E Tanuma alertava: essas são as ordens, então não se segure. O flashback acabava e lá estava o corpo aberto do inspetor Tanuma. O terror que aquele homem causou com apenas uma única espada foi apavorante. Tanuma, desde o começo, sabia que eles deveriam ter ido com tudo, e agora ele estava morto, aberto no meio. O narrador dizia que aqueles homens haviam confiado nos números, nos equipamentos mais potentes da última geração. Porém, tudo isso era inútil. O inimigo à sua frente não havia sofrido um único arranhão. E naquele momento, Miyamoto Musashi usaria seu estilo lendário de 2 espadas. Os militares entendiam ao olhar aquela pose que aquele homem realmente era o lendário espadachim Miyamoto Musashi. Afinal, eles viram aquela posição em diversos retratos. Miyamoto dizia: não se atrevam a se mexer. Quem se mover terá sua cabeça saindo voando. Todos congelavam e eles sabiam que aquilo realmente iria acontecer se eles se mexessem. Estátua não fala. Miyamoto aparecia na frente de um militar e perguntava:
Quem é o seu líder? Nenhum dos militares queria assumir como Outro mexeu, hein? no Outro comando. mexeu, hein? Mesmo com Miyamoto cercado, aquele homem na frente de todos os membros da STAT era apavorante. Seus comandantes foram cortados no meio assim que apareceram. Miyamoto os olhava e dizia: se não tem ninguém, eu não tenho escolha, já acabou. Voltem para os seus carros e saiam daqui. Aqueles que permanecerem serão cortados. Nessa hora, todos começavam a correr desesperados. Eles não iriam conseguir fazer frente àquele monstro. Sai correndo, sem olhar para trás. Outro, os blindados saíam em fileira de lá. Uma reunião eventualmente acontecia, onde o ainda não foi blindado que ele cortou que todo o departamento da polícia da STAT teve seu poder de fogo aumentado para aquela ocasião. E ainda assim foi inútil. O clone defeituoso da ciência desonesta, Miyamoto Musashi, foi um erro trágico e incontrolável. Tá bem diferente da arte, né? Junto a Tokugawa ficava em silêncio e o primeiro-ministro continuava: senhoras e senhores, o Japão está refém de um único homem clonado. O que acontecerá se o mundo descobrir tal informação? Se a mídia souber disso, um escândalo de magnitude mundial irá se espalhar. Seremos motivos de piadas. Então, para deter essa ameaça, teremos que contratar o homem mais forte do mundo, Yujiro Hama. Tokugawa perguntava a um dos membros da staff militar o que ele achava daquela ideia. O homem dizia que se precisasse, ele moveria todas as tropas da nação contra Miyamoto Musashi. O primeiro-ministro dizia que isso era uma má ideia. Envolver as forças de autodefesa da nação causaria um grande alarde. Seria ridículo pedir o poder da nação para enfrentar apenas um homem. Isso estava fora de cogitação. Eles precisavam agir de forma razoável na frente do povo japonês. Um dos membros da reunião dizia que ele conhecia um homem que poderia lidar com aquela situação. Ele o conhecia há muitos anos. A sua força era sem igual em todo o Japão e ele era imune a lâminas. O único problema é que ele não pertencia à parcela da população que cumpria a lei. Tokugawa se espantava e todo mundo ali se perguntava quem seria esse homem. A cena cortava para um prédio. De pouco a pouco tudo nos era mostrado. O segurança do local, pouca parcela que não está a porta e a maçaneta. E lá dentro estava quem seria o próximo desafio de Miyamoto Musashi. Kaoru Hanayama. Ele lidaria com aquela situação. Ativem o sininho para não perder quando esse vídeo sair. O Yakuza vai ser chamado, irmão. Com seu like, se não gostaram, um dislike. Hoje eu ainda quero trazer para vocês aí já, né? Twitter, o Hanayama contra Miyamoto Musashi. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto. Eu vou trazer aí pra vocês, fiquem de olho também, então deixa aquele like, se inscreve no canal, tô gostando bastante aí, ele vai trazer muita coisa sinistra do Miyamoto Musashi, até a morte do Miyamoto, né, eu acho que ele já trouxe a morte, que foi uma luta que todo mundo tava querendo, ele acabou trazendo, então ele vai trazer agora toda digamos, a saga de Miyamoto Musashi, não é mesmo? E é bem da hora, eu acho essa saga bem interessante, porque espada, tudo, né, é bem interessante. O link vai estar aí na descrição, vamos lá, conto com vocês, vou ficando por aqui, até a próxima com mais um vídeo.